pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Pauta da Vez. E hoje com mais convidados. Eu só trago gente especial aqui para conversar com vocês, para que a gente possa, né, aprender e entender um pouquinho mais do que está acontecendo na cidade de Indaiatuba e na região. E hoje nós vamos falar do restauro da matriz Nossa Senhora da Candelária. Um marco, é um patrimônio público e a gente vai entender como que está sendo esse processo. Como que é feita toda a captação, como os recursos estão sendo geridos. E para falar disso, eu trouxe aqui o nosso pároco, o Padre Paulo Crozeira. Seja muito bem-vindo, Padre. Uma bênção ter o senhor aqui. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui e na pauta da vez falar de um assunto que é de fundamental importância para a vida de nossa sociedade indaiatubana, né, que é esse monumento histórico, artístico, cultural e também religioso de nossa sociedade. Perfeito. E também para falar um pouquinho da parte burocrática no sentido de contribuição fiscal, eu trouxe aqui uma empresária fiscal que entende muito do ramo, que é a Luísa Borsari. Seja muito bem-vinda, Luísa. Muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada a vocês que estão assistindo, pelo convite. E é muito legal a gente trazer um pouquinho da questão burocrática de uma forma mais fácil, para você que paga imposto, né, entender aonde que ele vai, como que ele pode ser usado e realmente verificar onde ele está sendo apoiado, onde está sendo empregado aquele valor que você já pagaria. Então, eu vou explicar um pouquinho desses detalhes para vocês. Perfeito. Então, você que está assistindo, já compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Vamos disseminar esse conteúdo tão importante que muitas vezes fica esquecido aqui na cidade. Eu vou pedir para o padre agora se apresentar. Ele chegou em 2020, uma época difícil, uma época de pandemia. Eu estou falando porque eu tive o privilégio de acompanhar isso e fazer parte desse processo. Então, padre, se apresenta para a comunidade em geral. Fala para nós aí como que está sendo a experiência, né, de estar na liderança da paróquia matriz, que tem uma importância tão grande para a cidade. Então, como você já disse, desde 2020, janeiro, cheguei aqui na época da festa, né, grande. Já entrei assim dentro da festa da Candelária no mês de janeiro. E logo em seguida veio aí a pandemia que nos deixou todos transtornados, né? Nunca vivemos uma situação como aquela. Então precisamos nos recolher e fazer aquilo que era possível até na dimensão online, com a ajuda especialmente dos jovens do TLC, da nossa cidade, que nos colaboraram bastante para a gente poder continuar um pouco a estação. Eu sou de Jaú, jauense, meus pais viveram comigo os últimos 5 anos deles, né? Chegaram a celebrar 79 anos de matrimônio, os dois centenários. Papai faltaram 2 meses para completar 105 anos. Olha e isso. Mamãe completou 100 anos dias antes de morrer. Então, estou aqui com muita alegria, né, abraçando a vida desta paróquia e desta cidade também de Indaiatuba. Que bacana. Olha como a gente vai entendendo um pouquinho mais do lado humano, né? Às vezes a gente vê o padre como aquela figura distante, que ele tá lá no altar, a gente está aqui, tudo é pecado, nada pode. E, na verdade, o acolhimento, né, que o Padre Paulo vem fazendo e faz durante seu trabalho na gestão ali da paróquia. Porque não é só a igreja, né, padre? Você tem colégio também, né? Sim, então o cônego Carlos Menegazzi, quando era pároco aqui da Paróquia Candelária, criou o Colégio Candelária, que era um colégio de contabilidade, né, que formou muitas pessoas aqui da cidade de Indaiatuba, né? E o padre, portanto, o pároco da paróquia, é o presidente do Colégio Candelária. Então, temos essa função também de administrar esse colégio, que tem mais de 500 alunos, né, desde o Fundamental 1 até o ensino médio. Bacana. Então, depois, quem quiser pesquisar mais aí do Colégio Candelária, entra no site lá. A gente vai colocar aqui tudo no GC para vocês poderem acompanhar. E agora, Luísa, se apresenta para nós também, conhecer um pouquinho da sua história. Eu sei que ela é jovem, gente, mas tem uma história grande aí a respeito da contabilidade em geral, até porque vem de família, é isso? Exatamente, Cíntia. Eu sou a Luísa Borsari, uma das sócias da Lógica Assessoria Contábil, né, o escritório de contabilidade aqui na cidade. A gente está há 33
anos funcionando, né? Não participo desses 33 anos, não tinha nascido ainda, mas os meus pais fundaram o escritório, eles ainda eram noivos na época, abriram o escritório, o casamento deu certo e a empresa também deu certo. Então, graças a Deus. A gente continua lá hoje. Hoje a gente tem mais ou menos 150 colaboradores, 1.200 clientes ativos todos os meses, enfim. Um dos clientes aqui, a Associação Candelária, que a gente vai falar um pouquinho mais. E o papel social também, né, como empresário. Eu acho que todo empresário, ele consegue exercer a função dele, ele tem que cuidar dos seus funcionários, da sua equipe, gestão de pessoas, mas também entender que o lucro pode ser, a gente pode entender um pouco a questão social, a participação de várias formas, seja doando, seja contribuindo de alguma forma, e também a participação da igreja, né? Hoje participo bastante também da comunidade da Matriz, da Candelária, dentro do grupo do TLC, que é um grupo de jovens que a gente tem diversas ações aí, participações em vários pedidos do padre aqui, essa questão da distância, né? Realmente, quando a gente está afastado, a gente não entende que o padre é um amigo, que o padre a gente dá risada, que a gente sai para comer junto, que a gente tem uma relação de respeito, claro, mas essa relação humana também, né? Eu acho que todos nós, tendo esse tipo de vivência com o nosso colega, com o nosso superior, com o nosso... que a gente está acima, mas todos são humanos em todas as situações. Então, acho que trazer um pouquinho dessa vivência de que a gente aprende na igreja, na palavra, trazer isso para o dia a dia, como empresária e como ser humano também, né? Um pouquinho. Olha, que legal, obrigada. E é o que eu falo, pessoal, aqui, a ideia é trazer pessoas que têm esse contato no dia a dia mesmo com a cidade, com a comunidade. E a cultura, ela está muito inserida nisso. Eu acredito que já vieram convidados, vocês estão acompanhando. O próximo episódio eu trouxe alguém aqui para falar de criatividade e inovação que envolve a cultura. Então é um tema que não deixa só de estar no dia a dia, mas faz parte, né, da nossa rotina como aprendizado. E agora entrando um pouquinho, Padre Paulo, na questão do restauro. A Igreja Matriz, ela foi o primeiro prédio de Indaiatuba, o primeiro equipamento que a gente fala. E a partir ali da praça surgiu toda a cidade. Tanto que estávamos falando aqui fora do ar que a casa número 1, ela fica ao lado da igreja. E até hoje é um ponto turístico, né? Ali a gente tem o marco zero da nossa cidade. E a partir dali tudo foi crescendo e acontecendo e temos essa Indaiatuba que está aqui em pleno desenvolvimento. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua chegada, o que foi identificado, porque, gente, restaurar algo que é centenário, no caso aqui está perto de completar 200 anos, aí em 2027, né? 2030. 2030. Em 2030 vai completar 200 anos que o prédio foi construído. Então vocês, só daí já imaginam tudo que precisaria e precisa ser feito. Então vamos começar ali. O senhor chegou e identificou essa necessidade. Você tem um grupo de pessoas. Como que funciona para o pessoal de casa poder entender um pouquinho? Então foi um processo bastante complicado e que demorou um pouco de tempo, né? Primeiro, a gente foi constatando que a igreja devia se preparar para celebrar estes 200 anos e a gente devia deixar ela realmente com a sua fisionomia bela, como ela foi desde a sua origem. Então, nós constituímos, assim, uma comissão em 2022, constituímos uma equipe para cuidar, então, desse restauro, né? E nós, conversando com alguém especialista, para que a gente tivesse possibilidade de aquisição de verbas públicas, foi nos permitido, assim, assumir uma associação que já tinha sua caminhada, uma associação cultural que existia, e nós assumimos, então, a partir deste momento, para, então, coordenar todos os trabalhos da reforma e o restauro da Igreja Matriz. Então, a Associação Cultural Candelária. Então, toda a equipe que havia constituído para o restauro assumiu, assim, a direção desta associação que já vinha caminhando, e aí fomos direcionando para a gente trabalhar, né, nesse restauro. O primeiro desafio, grande desafio, foi que a igreja não tinha registro, né? Então, pesquisamos em Itu, na Arquidiocese, em São Paulo, não tinha registro, porque a igreja
a cidade nasceu com a igreja, não é? Então, não se tinha registros. E aí, então, com a ajuda da prefeitura, nós conseguimos realizar a escritura do terreno e, com isso, então, nos deu possibilidade de a gente entrar com pedido de recursos para esta obra. Olha só, envolve muitas coisas. A gente que está por trás, assim, às vezes entende que tudo é por etapas, mas quem está ali vendo de frente não imagina o tanto de etapas que existem nesse processo de regularização. E eu falo isso porque, olha só, a igreja veio antes do cartório, viu, gente? Então, nem existia cartório na cidade ainda para poder documentar de quem era o quê ou como que eram as regras e tudo. E aí, padre, falando aí um pouquinho da questão de profissionais. Então, hoje, essas pessoas que fazem parte da associação, cada um tem ali uma função diferente, né? E exercem cada um na sua, digamos assim, especialidade. Então, tem desde arquiteto, tem pessoas da área contábil que a gente vai falar aqui. Por quê? São profissionais realmente que têm já uma meta específica. Que aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da captação. Mas fala para nós, quando você identificou ali a parte estrutural, que eu acho que é a parte principal, né? O que mantém ali o edifício em pé, sendo, gente, que ele é um marco não só na questão da cidade, da região também. Então, tem cidades ao redor aqui que têm muito menos de 18 anos, né? E foram crescendo através desse desenvolvimento de Indaiatuba. Essa parte estrutural, eu ouvi falar que estava bem danificada. A gente tem registro disso, né, padre? Fala um pouquinho para nós aí da parte principal, que envolve telhado, estrutura. Como que vocês fizeram essa análise? Então, a igreja é uma construção de taipa de pilão. Então, consiste em fazer a estrutura preenchida por barro e palha, não é? Por isso as paredes são imensamente largas, com 1 metro de diâmetro, para poder sustentar toda a estrutura. E nós vimos que havia já problemas no telhado, especialmente ali em torno das torres que foram construídas de forma posterior. Havia infiltração e estava para prejudicar a própria taipa. E por isso, então, nós tivemos que intervir de imediato com os recursos que a gente tinha, né, com as reservas das nossas festas que fazemos anualmente, né, nós tivemos que intervir imediatamente. Então, foi feita toda uma intervenção no telhado. Primeiro, o madeiramento foi todo revisado. Por exemplo, a cumieira foi totalmente trocada. As tesouras, algumas foram reforçadas, alguma madeira precisou ser trocada, né? Trocados todos os condutores, todos que estavam podres já, né, com o tempo. E também foi trocada a manta que protegia, inclusive estava colocada no lugar errado, né? Então, ela estava em cima das ripas e embaixo da telha. A telha não tinha como segurar, né? Então, aí foi trocado toda a manta. Então, o serviço ficou excelente. Então, a parte do telhado foi a primeira fase que nós tivemos que realmente avançar, por causa da urgência, né, do prédio que estava correndo risco. Então, nós fizemos com os nossos recursos, né? Agora vem uma segunda fase, né, que estamos trabalhando, de fato, na captação de recursos, né, que a Luísa vai falar um pouco, um dos meios que a gente tem tido como objetivo, né? Nós somos contemplados na Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, né, que não nos dá dinheiro, né? É bom que a gente diz, o governo não vai dar dinheiro para a gente, mas o governo permite a captação de recursos através da destinação dos impostos que todos nós pagamos. Isso a Luísa vai explicar com maior detalhe para como a gente pode fazer esta destinação, né? Perfeito. E olha só, para quem está em casa poder entender, quando a gente fala de patrimônio histórico, não é simplesmente chamar o pessoal e falar, vamos fazer uma reforma aqui, não. A gente tem que ter cuidado com cada item, justamente para preservar a questão cultural. Então, o padre falou ali que é palha, é isso? É barro e palha, não é barro e palha. Ou seja, não é simplesmente colocar um tijolo e o cimento, que não pode, até mesmo para ser configurado, né, como algo que seja
patrimonial mesmo, que revele a história de como o pessoal da época construía realmente todos os equipamentos da área civil, né? Existia ali todo um cuidado, até mesmo para a questão do restauro, pessoas que entendem disso para poder fazer essa reforma sem tirar as características principais do prédio. E aí o padre falou, quer complementar? Aliás, antes de falar antes de nós irmos à frente, é bom lembrar que antes de iniciarmos praticamente o processo, nós tivemos que fazer uma documentação fotográfica, né, um levantamento topográfico de todo o edifício, pormenorizado. Aí entrou também a OIT, que nos ajudou a elaborar este levantamento fotográfico, topográfico, para justificar diante do Conselho Municipal de Preservação, né, justificar as intervenções que nós precisaríamos e deveríamos fazer como necessidade para a preservação do prédio. Que o prédio é um prédio, realmente é o único prédio que está registrado como tombamento no Ministério da Cultura, né, como importância deste prédio, deste edifício, como elemento histórico, cultural, artístico de nossa cidade. Então, olha que interessante, você aí que entende de cultura, vê todo esse trabalho que vem sendo feito pela associação, eu acho que é importante frisar isso. Ele é, sim, um equipamento religioso. Lá, a Igreja Católica celebra, né, todos os seus ritos e todos os fiéis participam, mas ali também é um marco turístico, é algo histórico que a cidade construiu e quer manter para as pessoas, principalmente quem nasceu aqui em Indaiatuba, né? É um grande orgulho poder andar pela cidade e ver que tudo permanece preservado. E aí o padre já adiantou para nós. Luísa, fala um pouquinho para nós como que é esse processo, porque precisa existir um projeto primeiro para ser aprovado lá no Ministério da Cultura, para depois conseguir toda essa documentação e a captação. Fala para nós como que funciona a Lei de Incentivo à Cultura. Sim, conhecida também como Lei Rouanet, né? Isso. Popularmente aí o pessoal fala assim. E aí o padre falou que foi contemplado. A gente imagina, sortearam lá. Não é assim. Não é tão simples, né? Então, para um projeto ser aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, ele tem que cumprir diversos requisitos. Então, existe um projeto onde toda a verba que se for pleiteada, né, toda a verba que a gente quiser arrecadar, para onde eu vou usar, qual o valor, qual a fase do projeto. Então, tudo isso foi construído pela Associação Cultural antes de em colocar o projeto lá. Então, a gente teve que, como associação, todos os profissionais envolvidos, desenhar isso, levantar, mapear, colocar o projeto, levantar valores e dizer, para fazer a reforma inteira vão ser essas fases, nesse valor, nesse projeto, e agora eu quero que você me aprove. Aí é enviado para o Ministério da Cultura o projeto, avaliado, inserido vários questionamentos para que o projeto seja aprovado. Aí o projeto foi aprovado. Então, aprovar um projeto para a Lei Rouanet não é tão simples como parece, né? Ele precisou cumprir vários requisitos. Várias etapas. E é muito complexo, né? A gente tem profissionais especialistas nessa ação, porque o nível de técnica desse projeto é muito intenso, né? Detalhamentos também. De tudo. Exatamente. E olha que bacana, a Carmen participou aqui do meu primeiro episódio, né, do podcast, e ela teve também participação. Então, a gente vê que por aí é toda uma comunidade, realmente não só os moradores, os indaiatubanos em si se reunindo para que esse projeto aconteça, tenha início, meio e fim, porque eu acredito que lá em 2030, né, padre, nós vamos estar celebrando, se Deus quiser, com tudo concluído. Mas para isso, a gente vai entender agora, a Luísa vai falar para nós, qual que é a nossa participação como cidadão, como pessoa física ou jurídica. Exato. Como que a população pode ajudar, Luísa? Então, o projeto, quando ele foi aprovado, é aberto uma conta bancária no Banco do Brasil, banco que essa conta é aberta em parceria com o Ministério da Cultura, então não é uma conta da igreja, a igreja ela acessa essa conta, mas essa conta só tem verba do projeto e lá que ela vai pagar o profissional que vai fazer o restauro, os equipamentos que vão ser comprados. E tudo nessa conta tem que ser prestado
prestado, a conta tem que ter uma prestação de conta 100%. Então, se você disse lá no projeto que você ia utilizar R$10 para comprar essa tinta e você não utilizou, essa verba não pode ser para outra coisa. Ela é toda realmente mapeada e planejada. Como indivíduos, né, a gente tem como contribuir para essa lei de duas formas. Seja como pessoa física ou como pessoa jurídica. Como empresa, somente empresas que tributam pelo lucro real. Então, aí acaba eliminando muitas empresas, né, que gostariam de contribuir, porque é somente quem contribui para o lucro real. Mas como pessoa física, todo mundo que declara imposto de renda pode contribuir para a Lei Rouanet. E essa contribuição não é que você vai tirar mais do seu bolso para doar. Isso a gente chama de doação. A contribuição, o imposto que você já vai pagar. Então, todos nós pagamos imposto. Um deles, o imposto de renda. Então, que a gente declara lá em março, abril, maio, né? Cada ano vai prorrogando um pouco. Então, o famoso leão vai te pegar, a declaração do imposto de renda, todo mundo conhece. É assustador para muita gente, enfim. Nessa declaração, você vai prestar suas contas como pessoa física. O que você recebeu, o que você teve de despesa e vai pagar o seu imposto de renda. Sobre esse pagamento, o governo, teoricamente, uma parte desse imposto é destinado para a cultura, para os projetos do Brasil todo. Como que funciona a lei? Ao invés de você mandar esse dinheiro, pagar o imposto lá para o governo federal, que vai pegar essa verba e vai destinar para os milhões de projetos que a gente tem no Brasil inteiro, você encurta esse caminho. Você pega o seu imposto de renda devido, a porcentagem que iria para projetos culturais, que é até 6% na pessoa física, então é um dinheiro bem legal. E aí você, ao invés de pagar o imposto, você transfere direto para a conta do projeto. E aí esse valor que você transferiu, ele é abatido do valor que você vai pagar do imposto geral. Então, na verdade, você não está pagando nada mais. Você está somente transferindo o pagamento. Ao invés de pagar os R$100 direto para o governo, né, para a federação, você vai pagar, você vai dar os 6% direto para a conta do projeto. E aí, o projeto vai abater esse valor lá do seu imposto de renda. Então, você não paga mais nada mais pela doação, né? Isso é muito interessante. E olha que legal, né? Entendendo essa questão do repasse, quando a gente tem a empresa, que ela tem também práticas de ESG, práticas de contribuição com a comunidade através de projetos sociais, ela pode fazer e deve fazer um estudo para ela poder acompanhar de perto, que foi o que a Luísa falou para nós. Então, parte deste imposto é investido nesse projeto que a empresa já sabe para onde está indo. E o mais interessante, 20% desse valor é investido em marketing, ou seja, a empresa ela vai ter que pagar o imposto, ela vai saber para onde vai esse imposto, não é tirado do bolso nada para fazer publicidade, é usado desse valor, e ela ainda consegue, né, Luísa, colocar a empresa com uma responsabilidade social e cultural. Afinal de contas, tantos projetos sociais acontecem na nossa cidade aqui, graças às empresas que apoiam, que contribuem e também buscam informações. Então, qual que é o que mais indicado aí quando a gente fala até de restauro, né? Às vezes a empresa não é enquadrada lá no lucro real, mas tem que chegar lá na associação, conversar com o padre, ver como que a sua empresa pode contribuir de uma forma, às vezes, que não seja através da lei, mas seja também através da doação, que foi o que ela citou, que também pode ser declarada através do imposto, tanto da pessoa física ali, quanto jurídica também. E agora, Luísa, fala para nós, vamos focar um pouquinho nessa questão da pessoa física. A gente sabe que, igual ela falou, né, gente? Todo mundo tem a época do leão ali, né? Aquela época que a gente busca um auxílio contábil e muitas vezes deixa para os últimos minutos, é isso? A maioria deixa, viu? Os contadores adoram a última semana lá, nossa, todo mundo fazendo declaração. Mas é bom, tem que fazer. Com certeza. E o mais importante, fazer com profissionais. Então, a gente entende que a pessoa ela pode, na hora de declarar, falar, olha, eu quero que você contribua, eu quero que você faça esse repasse. Como que funciona esse processo? Isso. E aí tem um ponto muito importante, porque não é na declaração do imposto de renda que Perfeito. A gente faz essa Fale doação. para nós. Existe outra forma de incentivo, que é o fundo da criança e o fundo do idoso. Esse sim você faz lá na declaração de imposto de renda. Para a Lei Rouanet é um pouquinho diferente. E por isso é importante a gente estar falando disso agora. Porque para você destinar para a Lei Rouanet é até dezembro, dia 31 de dezembro.
mesmo pessoa física. Então, como que funciona na prática mesmo? Você pega seu imposto, todos os anos você declara imposto de renda, e você tem uma média de pagar lá 10 mil reais de imposto. Estou chutando um número só para a gente calcular, tá? Então, você vai pagar 10 mil reais de imposto, é a média que você tem. Desses 10 mil, você pode doar os 6% para a Lei Rouanet. Então, o que você vai fazer? Você vai verificar qual é a conta bancária que a associação tem, que está destinada para receber essa verba, e vai fazer uma transferência desse valor, os R$600, para a conta do restauro, para a conta da associação, a conta da Lei Rouanet aprovada, que ela é fiscalizada, tem a conta prestada. Você vai fazer esse processo. Um depósito identificado. Exato. Né? Então, não é para fazer um Pix, né, padre? Tem que fazer um depósito. Sim. Aí você vai entrar em contato com a igreja, vai solicitar o comprovante dessa doação que você fez. A igreja tem esse processo, já vai fazer essa documentação para você. Com esse documento que você tem, esse comprovante que você fez esse depósito, lá em março, quando você vai fazer o seu imposto de renda, lá no campo de doações, você vai colocar que você fez uma doação de R$600 para o fundo aqui da Associação Candelária, e no seu valor total a pagar de imposto, que era 10 mil reais, lembra no começo? Você vai pagar só os 9.400, porque você já pagou os 600 para a igreja. Então, é um valor que você já ia pagar. Você antecipa um pouco, entendo, tem esse porém, mas a gente está fazendo por uma boa causa, né? Então, a gente arruma dinheiro para tanta coisa, dá para a gente antecipar um pouquinho esse valor e fazer o pagamento para a conta do restauro, e lá no imposto de renda, mais especificamente ainda, você pode procurar o seu contador para te ajudar, mas quem faz a declaração no modelo completo, então outro ponto também importante, no modelo simplificado a doação não é permitida, somente no modelo completo de declaração do imposto de renda, que é aquele que você usa as suas despesas totais, né? Certo. No modelo simplificado, o governo ele estima mais ou menos que você vai ter uma dedução ali de 20%, então mais ou menos 16 mil no último ano. No modelo completo, você de fato coloca todas as suas despesas dedutíveis, que são despesas com educação, com saúde, com os dependentes e com pensão que você paga porventura. Então, essas despesas que vão ser dedutíveis, entra também o imposto que você já pagou lá em dezembro, até dezembro agora, vai entrar lá batendo o seu imposto a pagar. Então, o processo é bem simples, né? Hoje eu brinco, para pedir uma pizza, a gente tem que baixar um aplicativo, fazer um cadastro, colocar o CPF, validar o código para pedir a pizza. Para fazer isso daqui, parece ser muito complexo, mas de verdade, gente, não é. A lógica, a assessoria contábil está à disposição também, caso você queira fazer e está com dúvida, está com medo, pode ir lá falar com a gente não vai cobrar nada por isso, para essa assessoria para você, ajudar vocês no processo, porque de fato é muito importante. É um dinheiro que ele ia ser usado para alguma coisa que a gente nunca ia saber, nunca ia ver, e aqui a gente está vendo realmente, e vendo literalmente, né? A gente vai lá na igreja e vê o belíssimo patrimônio que tem, a construção de taipa de pilão no Brasil hoje é raríssimo, patrimônios preservados em utilização que tem esse tipo de construção. Então, passar na igreja lá no meio da tarde, sentar, olhar a belíssima construção, realmente dá vale a pena esse processo aqui para a gente fazer a doação, né? É muito legal. Eu colaborei, né? Eu coloquei ali faço parte, a minha mão, né? E aliás, eu acho assim, num monumento como esse, é importante que ele é feito de geração em geração. Cada geração é convidada a colocar também a sua mão, imprimir as suas digitais para estar aí presente neste processo histórico. Eu digo sempre, a igreja não é simplesmente como um museu, uma estrutura morta. Não, a igreja é uma estrutura viva. E cada geração é chamada a dar a sua contribuição, a colocar as suas digitais para dizer: eu faço parte desta história. Perfeito. E falando um pouquinho, padre, a respeito da comunidade em si, né? Quando a gente começa um processo como esse, que requer, sim, profissionais que saibam explicar, que tentam ao máximo simplificar os processos, até mesmo porque quando envolve dinheiro, a gente tem que ter uma transparência, né? E isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas, padre, como que a comunidade, os fiéis, eles receberam essa questão da notícia do restauro? Acredito que, para nós, né, eu falo como praticante mesmo da fé católica, é uma grande alegria, porque, como ele disse, são gerações envolvidas, né? E como foi esse abraço da comunidade? Como o senhor sentiu isso?
Olha, é notável, por exemplo, o amor que as pessoas têm em relação à Candelária. Mesmo outras pessoas que foram batizadas ali, não é? Fizeram a primeira comunhão ali, não é? Quando vai se casar, voltam ali porque tem uma referência com a Igreja Candelária. Então, a Igreja Candelária está no coração da nossa cidade, não só fisicamente, mas também espiritualmente, né? Falando. Então, a igreja é a referência histórica mais importante que nós temos. Então, a comunidade recebeu com grande alegria o fato de a gente poder, né, restaurar esse patrimônio que foi construído com tantas mãos, com tantas gerações e com tanto afeto, com tanto carinho, com tanta devoção. Então, acho que é um momento único para que a gente vivencie todo esse processo em preparação dos 200 anos. E padre, tem alguma memória sua, ou sei lá, alguma lembrança desde que você iniciou esse processo que marcou o senhor? Por exemplo, a gente sabe que lá na igreja, gente, tem um órgão maravilhoso, um instrumento musical, tem ali os vitrais também, que são super significativos, né? Até mesmo, como a Luísa falou, para contemplação mesmo, e para nos auxiliar ali no direcionamento espiritual. Tem algum momento que o senhor queira dividir conosco, assim, que foi um marco já, desde quando vocês começaram esse processo? Olha, o mais importante foi para nós essa constituição dessa equipe que abraçou, de fato, a causa, não é? Então, nós temos pessoas nas várias profissões, não é? Inclusive, a Luísa falou desse cuidado na contabilidade. Nós temos 2 contadores ali presentes temos advogado, temos engenheiro, temos pessoas que estão ligadas à cultura aqui de Indaiatuba, enfim, um campo amplo de pessoas que estão atentos. Nós estamos agora na fase de preparação dos projetos executivos, né? Por exemplo, então, já elaboramos o projeto da restauração dos vitrais, não é? E é um projeto bastante importante. Então, a recuperação de todos os vitrais e alguns que não foram feitos, por exemplo, na Capela do Santíssimo, que é a parte mais nobre, né, não foi feito. Então, ela pode complementar, seguindo o mesmo estilo da vida da toda a estrutura da igreja. Também temos a recuperação, como você falou, do órgão de tubo construído por seu Henrique Lins, né, e um alemão que se instalou aqui no Indaiatuba, não é? E, por exemplo, nós vamos ter agora um festival de músicas em novembro, e se tivesse o órgão de tubo pronto, eles poderiam ter usado esse órgão. Também temos aqui toda a recuperação das fachadas, não é? As portas da igreja, não é? A pintura, não é? Toda a recuperação também da Capela do Santíssimo, que recebeu várias camadas de tintas, inclusive papel de parede para embelezá-la. E assim, tem vários projetos que agora nós precisamos elaborar bem identificado, minuciosamente, como vai ser feito, passar pelo processo da cultura aqui de Indaiatuba e mandar para o governo federal. Olha que legal. Então, a gente viu que são etapas. E para que tudo isso aconteça, precisa existir a questão da captação. Então, você que está assistindo, às vezes você fala assim, poxa, eu não sou empresário, eu não declaro imposto de renda, eu não sei como, mas eu quero ajudar. Primeiro, já compartilha aí com a pessoa que você sabe que tem aí o perfil e, ao mesmo tempo, se dirija até a Secretaria Paroquial da igreja, veja como você pode, às vezes, entender um pouco melhor. O padre trouxe até um folhetinho que está disponível lá fala etapa por etapa. Às vezes, para simplificar, nada melhor do que ler e visualizar, né? Mas a gente tem aí muitos processos, até online mesmo, que são bem introdutivos ali para a gente conseguir ajudar da maneira que a gente pode. Às vezes você compartilhar e indicar para alguém já é uma ajuda que não tem preço, não tem valor. A sua atitude como cidadão indaiatubano e até mesmo como membro da igreja que fortalece essas ações. Cíntia, quebrar o paradigma que muitos empresários e contribuintes têm medo de declarar. Porque a empresa vai ser fiscalizada, porque
porque Verdade. eu vou estar... Gente, eu garanto, juro para vocês, que não tem esse problema. Então, a destinação do imposto de renda não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação com fiscalização, com o imposto, com nada. É o imposto que você já ia pagar e você destina. Eu escuto de muito empresário que, melhor não, porque eu tenho medo. Não tenho esse medo, de verdade. É muito simples esse processo, é muito fácil de fazer. E você está, de fato, ajudando realmente quem você conhece, quem você frequenta, quem você gosta, e você está vendo o dinheiro ser aplicado, né? Então, inclusive, nós já temos a contribuição de algumas empresas, né, que assumiram a participar de uma forma bastante generosa neste processo, destinando recursos do seu imposto a pagar para esta finalidade. Nós já atingimos praticamente 200% daquilo que nós precisamos arrecadar até o final do projeto. 20%, né? Perdão, 20%. Estava dizendo 20%. Nos faltam ainda, né, todo o restante. Perfeito. E esse é o apelo aqui e o intuito, né, da gente estarmos reunidos aqui para falar dessa importância do conhecimento da cidade em relação ao restauro e principalmente, né, identificar as pessoas que podem contribuir, lembrando que não é tirar dinheiro do bolso, é destinar uma parte do imposto, né, que até então iria diretamente para o governo federal, para algo que está acontecendo no município, ou seja, na cidade, que venha valorizar a cultura patrimonial e cultural, né? E algo que é tangível, que a gente pode ir lá, visitar, ter um momento de espiritualidade independente da religião ou da fé que a pessoa pratica, mas é sim para nós ali como moradores um local sagrado e nada melhor do que mantê-lo, né, da melhor forma possível. Agora, padre, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, para os nossos fiéis, para a equipe lá da igreja que também se dedica, mas principalmente para quem quer saber mais a respeito do projeto, entender essas etapas e contribuir. Nós estamos à disposição de quem quiser, assim, visitar a igreja mais pormenorizadamente. Estamos à disposição para esclarecer, tirar dúvidas, né? Também aí a contabilidade lógica se coloca disponível para isso. E o meu apelo é que venha contribuir com esta obra que não é minha, é nossa, não é? É desta cidade de Indaiatuba. É a riqueza que nós temos desse patrimônio histórico, artístico, cultural e religioso. Eu digo assim, por acaso é uma igreja, mas é um monumento que marca, assim, a história da vida desta cidade. Então, venha contribuir, participe deste processo. Perfeito. E o padre falando, vocês estão vendo aqui embaixo, né, o @, que é o da igreja e também da Associação Cultural. Então, segue lá, compartilha, dá uma olhada nos posts, leia, entenda um pouquinho mais, porque é a nossa atitude mesmo que faz a diferença na questão de conservação. Então, a cultura, falando do lado religioso, ela tem essa importância das gerações. Participe. Luísa, fala também para nós onde o pessoal pode te encontrar. Você falou a respeito de uma... Olha que legal, né? Uma assessoria gratuita para quem quer tirar dúvidas. Qual é o Instagram de vocês, no caso seu, né? Em específico. E uma mensagem para o pessoal desmistificar esse medo de contribuir através da lei de incentivo. Claro. Então, se você tem dúvida, você como pessoa física e também como empresário, mesmo que não é cliente do escritório, fique à vontade para ir questionar. Às vezes a gente pode ajudar, até falar com o seu contador, que talvez não tenha o conhecimento da doação, para buscar essa ajuda. Então, o @escritório lógica também está à disposição e o @Luiza Borsari. Pode falar direto comigo e também ir lá no escritório. Nossa equipe já foi treinada, né? A gente fez um treinamento específico com eles sobre doação. A gente recebe reconhecimentos hoje do Fundo da Criança, Fundo do Idoso, por ser um escritório que mais destina verba tanto para a Rouanet quanto para a criança e o idoso aqui na cidade. Porque, de fato, a gente entende que nossa ação como empresário muda também. Então, eu me colocar à disposição para passar um conhecimento não custa nada, né? Então...
Se você tem dúvida, se você tá com medo de doar, pode colocar com a gente. Eu também coloco vocês em contato com empresários que já fazem essa destinação há muito tempo. A gente tem excelentes clientes e parceiros que abraçaram essa causa junto com a gente e há anos fazem a destinação tanto para a Rouanet quanto para as outras leis de incentivo. E as empresas deles estão lá funcionando, não tiveram nenhum problema. Então, criar essa comunidade, né, de pessoas que querem fazer diferença, empresários que estão aí dispostos a ajudar. Então, caso você tenha dúvidas ainda, eu estou à disposição para compartilhar com você as informações, esses contatos, enfim, vamos juntos fazer a diferença, né? Com certeza. E eu também aqui tenho minha parcela de contribuição, né? Não foi à toa que eu os chamei aqui, até mesmo porque é o intuito nosso, unir negócios, cultura, auxiliar as empresas e o mais importante, né, gente, buscar recursos que sejam destinados a projetos na qual nós tenhamos visibilidade e acompanhamento. Então, acompanha que está aparecendo no GC também o meu @. Nós vamos começar a fazer encontros de empresários para a gente tirar todas essas dúvidas, fazer rodas de conversa, né, padre? Que eu acho que isso é o importante, é esse contato, né, pessoal e humanizado que a gente começou falando, que faz a diferença no entendimento. Por mais que tenha o lado burocrático, precisa do sim do empresário, precisa do sim da pessoa que vai contribuir através do imposto de renda físico, né? E nós aqui estamos à disposição. Então, acompanhe o NS Candelária que aparece aqui, o meu também. Lá a gente vai colocar as datas que os empresários e pessoas vão poder participar, tá bom? Então, quero muito agradecê-los, um prazer, uma honra tê-los aqui. Eu sou suspeita que... Eu tenho uma tratativa com o padre aqui de respeito, mas a gente já se conhece há bastante tempo e é uma honra, padre, esse trabalho que o senhor está fazendo. Parabéns por assumir essa frente, liderar isso. Eu sei que não é fácil, mas, ao mesmo tempo, dá esse gosto na gente que está por, digamos assim, tanto atrás quanto na frente ali dos bastidores, de ver as coisas acontecerem. Então, você que ainda está na dúvida, faça uma visita lá na igreja, olha, vê de perto tudo que está sendo mudado e, o mais importante, sabendo que seus filhos, seus netos vão estar lá futuramente observando também tudo isso. Então, mais uma vez, obrigada por você que me acompanha aqui. E antes de terminar, Luísa, vou aproveitar o padre e pedir uma bênção, tanto para quem assiste, quanto aqui para nós, o podcast também. Pois não, com muita alegria, né? O Senhor vos abençoe e vos guarde, volte para vós o seu olhar misericordioso, encha de luz o vosso espírito e vos conceda a sua paz. E desça sobre todos a bênção de Deus, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigada, gente. Em breve, mais um episódio do Pauta da Vez. Acompanhe aqui.